Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. O ex-CTO da Ripple, né, o David Schwartz, ele veio ali nas redes sociais falar sobre o XRP chegar em 3 dígitos, que seria ali, né, acima de US$ 100. Seus bilionários realmente acreditam que o XRP pode chegar a 100, o que pode acontecer. Mas antes disso, como vocês sabem, eu tenho usado a MRX Capital há algum tempo como um bot de negociação de arbitragem de inteligência artificial que usa o método de arbitragem para negociar criptos e gerar lucro. A MRX Capital tem se tornado muito famoso recentemente como um bot de negociação de arbitragem, onde você pode ali sacar ou usar com todas as criptomoedas disponíveis no painel, como vocês podem ver aqui, ó, BTC, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tron, XRP, tem também ali o próprio USDT na rede BEP20. E como vocês podem ver, eu tenho aqui de recompensa US$ 7.868, já retirei US$ 7.268 e eu já investi aqui na MRX Capital US$ 5.278. E nesse momento eu tenho US$ 600 para retirar. Aqui tem o link de indicação, investir, dá para você investir e também aqui retirar fundos. E nesse momento eu vou fazer um indraw. Como vocês podem ver, pessoal, você precisa ir nas configurações de contas para configurar ali o endereço de retirada. Eu tenho aqui 600 em XRP, como vocês podem ver, ó, ondulação. E vou fazer a retirada. Vou fazer uma retirada para a minha Binance, e como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 142 XRP no total de R$ 1.017. Descendo aqui, você vai colocar o valor, como eu tenho 600, né, doletas, e vou vir aqui em solicitar. Aqui mostra algumas informações para você configurar a conta e vou clicar em confirmar. Aqui já mostra, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e o saldo aqui de XRP já saiu. Agora, uns 2 minutinhos já cai ali na conta. E aqui, pessoal, menos de 30 segundos já caiu, tá? Agora eu tenho aqui, ó, um total de 571 XRP no valor de R$ 4.084. Para você se cadastrar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde você vai colocar nome de usuário, e-mail, repetir o e-mail, senha e repetir a senha, clicar em continuar e aqui você já vai ter o acesso à MRX Capital. Este é o site onde mostra, né, que a arbitragem de criptos com lucros de até 5% por hora, até a MRX Capital trabalha com essa arbitragem de comprar e vender ali, pessoal, usando corretoras. Aqui são as corretoras que elas usam, tá? E ele tem aqui o certificado lá do Reino Unido. Vou deixar então na descrição do vídeo todas as informações e sempre eu falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, sempre façam a própria análise. David Schwartz, né, que é a ex-CTO da Ripple, está dentro da equipe agora, né, da Ripple, sem ter saído, né, realmente ali da empresa em outro cargo. Ele veio a público ali falar sobre o XRP chegar a 100. Ele colocou ali um exemplo como o BTC e agora como, né, as instituições financeiras, os bancos que estão adotando XRP depois da regulamentação, que são os bilionários, né, e que eles podem fazer qualquer cripto chegar a um preço aí muito maior, né, do que a maioria tem a expectativa. Quem trouxe essa publicação foi o Steph in Crypto, tá? Ele fez uma publicação ali e ele focou em uma realidade simples no mercado. Se os investidores com grande capital acreditassem que o XRP atingiria patamares de preço muito altos em curto prazo, tá, pessoal? Eles colocam essa observação em um curto prazo, o comportamento do mercado já refletiria essa crença. Os preços em mercados líquidos reagem rapidamente às expectativas. E essa ideia, ela se conecta diretamente com o comentário então do ex-CTO da Ripple, o David Schwartz, cuja sua visão sobre a precificação do mercado ajuda a explicar como grandes investidores
abordam ativos como XRP a longo prazo, tá, pessoal? Eles colocam aqui uma publicação sobre o XRP subir rapidamente em um curto prazo, né? E também ao longo prazo, mas longo prazo que ele quer dizer é 5, 10 anos, né? Como aconteceu com o próprio BTC, né? Pega o BTC ali em 2015 e pega agora em 2026 em torno de 10 anos, como, né, o longo prazo, você acreditar e ter uma paciência aí numa cripto pode fazer ela explodir. Essa aqui foi a publicação, né, do David Schwartz, aonde o Stephen Crypto ele colocou ali nas suas redes sociais. A argumentação do Steph centra-se como um capital de grande porte de movimentos aí de mercado. E ele coloca, né, bilionários, os que têm ali muita, mas muita grana, né? Fundos, grandes instituições que pode influenciar os preços a consolidarem suas posições. Se houve, né, uma forte convicção de que o XRP atingiria em breve avaliações muito elevadas, grandes compradores, né, acumulariam agressivamente. Tal acumulação impulsionaria o preço para cima à medida que a demanda aumentasse. Isso não elimina o crescimento atual em torno do próprio XRP. As instituições estão usando o XRP para esses pagamentos de liquidez. A atividade dos grandes investidores que se chamam baleias permanecem visíveis dentro da blockchain. E os ETFs spot de XRP continuam atraindo a atenção dos participantes do mercado. E pega esses fatores que demonstram a expansão da participação e da infraestrutura em torno do ativo, ele coloca então o XRP para, né, chegar aí em uma avaliação muito mais alta do que está no momento. No entanto, né, os níveis de preço ainda não refletem então as expectativas coletivas dos maiores participantes do mercado atualmente. E daí vem o Schwartz, né, que explicou que esse comportamento do mercado com clareza. Ele disse que os preços das criptos são, em sua maioria, racionais ao longo prazo. Ele também explicou que se os investidores acreditassem que um ativo tem a probabilidade muito alta de uma grande valorização, o preço já se moveria para refletir essa expectativa. E ele usou como exemplo o próprio BTC, né, o Bitcoin, que ainda explicou que os grandes investidores agem quando enxergam um futuro promissor naquela cripto, tá? E o argumento dele, pessoal, se aplica a todos os ativos líquidos, incluindo o próprio XRP. Os grandes investidores aplicam capital com base em probabilidade, risco, né? Que tem risco, todo investimento tem risco, e o retorno que eles esperam. Quando a convicção aumenta, a infraestrutura cresce e os serviços públicos se expandem ao capital aonde eles se acompanham. Os mercados reagem e os seus fatores vêm ao longo do tempo, né? Então, Schwartz explicou essa lógica do mercado. A atividade institucional continua então em torno do próprio XRP. Você pega o XRP que continua a consolidar a sua presença no institucional, né? Os corretores de pagamento, as soluções de liquidez e as parcerias financeiras que segue se expandindo. Daí vem o que? Os ETF Spot de XRP que também representam mais um passo em direção ao acesso ao mercado tradicional. As transações de grandes investidores que demonstram que os detentores permanecem ativos no mercado e esses desenvolvimentos evidenciam um mercado em crescimento impulsionado pela infraestrutura, o uso e a integração financeira. Os bilionários, né, ainda não entraram no mercado do XRP. Completamente, os comentários aí de Schwartz, né, o Steph observou que se os investidores realmente acreditassem que o XRP poderia chegar a 100, estaria comprando agressivamente. Então, pessoal, a matéria traz que para um ativo, né, ter ali uma forte valorização, primeiro de tudo, os investidores eles precisam, né, ver o potencial daquele ativo. No XRP, né, você coloca ali que ele está ligado nessa infraestrutura do sistema bancário, sistema financeiro, né? E tudo que vem desse sistema financeiro, que envolve bancos, instituições financeiras e grandes, né, do mercado, onde traz essa reserva, né, começam a comprar para uma reserva de valor, pode cada
vez mais atrair essas instituições, né, esses bancos, para em torno de XRP e daí sim começar a comprar para poder o ativo, né, no caso XRP, a se valorizar como aconteceu o BTC e o David Schwartz colocou como exemplo, né? Como eu falei no começo do vídeo, 2015, há 10 anos atrás, quanto que não valia o próprio BTC e esses dias para trás bateu 126 mil dólares, mesmo com essa correção forte para 60, 70 mil dólares, né? Mesmo assim, tem um potencial grande para alta, como acontece com o XRP, mesmo estando com um preço menor aí do que o esperado. Essa aqui é a publicação do Stephen Crypto, onde ele coloca: inacreditável. O Dave Schwartz da Ripple diz: se os investidores realmente acreditassem que o XRP vale 100, os bilionários já estariam comprando agressivamente. Então ele veio a público mencionando o XRP e os bilionários, né, os grandes aí do mercado, que se vê que estão comprando agressivamente, vão comprar aí a mesma coisa, né? Quando uma baleia vai atrás de um ativo, o varejo tem que ir, que sabe que aquele ativo pode explodir. A mesma coisa, né? As baleias que verem que o varejo estão comprando, eles vão investir naquela cripto. E o que vocês acham, pessoal? XRP tem o potencial de chegar em 3 dígitos, alcançar ali mais de 100 dólares a um longo prazo? Coloca ali nos comentários. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.